Era Uma Vez em Hollywood carrega o fardo de ser o melhor filme do Tarantino, pra mim, de longe, assim. E não é como se o Tarantino tivesse um catálogo ali de filmes fracos, né? São todos filmes muito fortes, muito amados por muita gente. Apesar de não achar ele, assim, top 5 melhores diretores da atualidade, mas ele com certeza tá tranquilo num top 20 diretores da atualidade, É né? difícil achar um filme dele ruim, né? Tem uns que você fica mais assim, eu, por exemplo, acho o Django um pouco cansativo, não me pega tanto, mas Era Uma Vez em Hollywood é um filme de 2 horas e 40 que eu não senti o tempo passar. Diferente de muita gente que achou o filme cansativo, com umas barrigadas, a galera até traz aquela questão da editora dele ter falecido, mas enfim, eu achei um filme delicioso de assistir. Realmente, pra mim, Era Uma Vez em Hollywood tá muito pau a pau com Kill Bill ali, que são os meus projetos que eu mais gosto do Tarantino. Ele começa com essa vibe, assim, de você entrando naquele mundo e tentando entender o que ele quer te contar, né? Bom, o que a gente tem é um título e uma Hollywood nos anos 60. A partir disso, descubra. Eu gosto muito da dinâmica do DiCaprio com o Brad Pitt. Pra mim, funciona de um jeito muito especial, que assim, dá a impressão que vai virar algo assim, como se o Brad Pitt tivesse uma certa inveja É, dele. que vai descarrilhar pra um negócio, tipo assim. Às vezes o filme dá a entender que o Brad Pitt é só um subordinado ali do Uhum. Leonardo DiCaprio, que ele tem que meio que resolver tudo. E que eles não têm uma relação boa, né? Mas não, o filme vai até o final, eles são, tipo, bons amigos, né? Um ajuda o outro da sua maneira, e isso é ótimo. Até que cria essa questão de, o Brad Pitt não consegue um trampo. E eu fiquei assim, nossa, o DiCaprio deve estar sendo cuzão de alguma forma, ele que deve, né? E aí É, depois você vê que na verdade tem uma história meio assim do Brad Pitt, meio que você não estranha, sabe, né? né? Tipo, O que aconteceu com a mulher dele. Mas além da amizade, cada um dos dois tem um brilho muito à parte, né? Nossa, como é engraçado o personagem do DiCaprio, é assim. muito bom mesmo. Ele vai atuar e ele tosse toda hora por causa do cigarro, assim, ele não consegue fazer um take, assim, ele não consegue lembrar as cenas. Aí você vê nele todo esse peso da Hollywood, como ela tava naquele tempo, dele meio se destruindo, assim. Já um ator fracassado, ele tá fazendo série de TV É. meio bobo, assim. E que tá tentando se reencaixar nessa época da virada pra nova Hollywood. E o Brad Pitt segue ali no seu mundinho de dublê, que é muito interessante de Sendo o Brad acompanhar. Pitt, vai, cuida do cachorro, volta, resolve uns BO. Sabe onde colocar ele, assim, né? O filme, o Tarantino sabe muito bem onde colocar esse personagem, pra ele também não poder, não perder a potência dele, mas também continuar resolvendo as coisas. É um filme muito bem equilibrado, assim, sabe? Eu Uhum. não me perdi em nenhum momento. Eu acho muito interessante como ele consegue falar da história do cinema naquela época, do western, da virada pro western spaghetti, do ator ali em conflito, fora as centenas, milhares de referências de tudo, né, que acontece. É a saída dele pra Itália, enfim. É, pra mim é o La La Land que deu certo, né? Consegue equilibrar muito bem, né? Em ser um filme próprio, em ter essa referência, assim, a todo momento, né? O próprio título, Uhum. Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez em Hollywood, olha só que coisa, né? Então ele tá falando de western, tá falando daquele momento específico, mas ao mesmo tempo ele tá contando a história da Sharon Tate de fundo, assim, né? A gente vê aos poucos, a gente vê uma coisinha ou outra, a gente vê ela sendo feliz, ela deslumbrada. Essa história do Sharon Tate que vai meio correndo de fundo, Uhum. quem sabe, né? Que é um negócio meio cultura americana ou cultura Sim, pra quem não é tão jovem que nem a gente. Eu acho que deve ter sido alguma coisa que marcou mais, uma assim. época, né? Não era uma coisa que me pegava, assim, pessoalmente. Eu não sabia, assim, da Uhum, história de Cor. De algum jeito eu meio que sabia ali, então não era uma coisa que eu tava me apegando muito. uhum. E é muito interessante mesmo como ele trabalha, consegue trabalhar esse assunto tão delicado, né? É delicado. É Você uma tragédia terrível, né? fazendo parte dessa cultura é uma coisa muito chocante, assim, E o filme tem tipo não um cronômetro correndo, né? Mas as datas vão chegando perto e você fala, Uhum. puta, agora como que ele vai tratar isso dela ter sido E é morta? muito foda, porque você fica realmente esperando que esse filme seja meio, tá bom, ele vai retratar, né, esse Uhum. momento Porque foi um momento muito impactante pra Hollywood, né? É isso, a gente não tem a dimensão, assim, uhum, aqui de Piraporinha do Norte, aqui de chique-chique. mas mudou completamente a forma que até os atores eram vistos, né? Uhum. Porque criou-se toda essa cultura de hipersegurança dos atores, deles virarem pessoas intocáveis, de tirarem os filhos da própria cidade. Foi tudo esse acontecimento, assim, que mudou todo. É todo um zeitgeist da época, né? Não tem como. É, tem um antes e depois, né? Sim, com certeza. O que falar da cena do Brad Pitt no lar visitar os hippies? Nossa, mano, qualquer coisa que envolva as meninas hippies da seita do Charles, É tipo muito assim, é interessante, né? incrível. E se você vê todas essas atrizes,
todo mundo de papel hoje em dia, né? A Margaret Qualley estourou muito substância em outros filmes, a Sydney Sweeney, infelizmente, estourou pelos motivos mais vis que a sociedade já viu. Mike Madison, que ganhou o Oscar lá, de Nora, ganhou o melhor filme de não sei o quê. O elenco Dakota é muito Fanning forte, também, né? que já era alguém, né? Enfim. Toda hora aparecia alguém famoso no filme, né? Você fala, A Maya Hawke de Stranger Things agora também, filha do Ethan Hawke e da Uma Thurman. Tipo assim, tá ligado? enfim, aí esse monte de hippie famoso cria aquele sentimento ali naquele momento de que alguma coisa vai dar muito errado com o Brad Pitt, né? E ele consegue fazer você ficar assim, ó. E você fica, porque realmente foi uma história real, do dublê, Sim. que ele chegou aí lá e tudo mais. E, mano, você fica tipo assim, a qualquer momento, entendeu? E ele sai de lá e a tensão é tão bem trabalhada nessa cena, já não sendo cronológico com as coisas do filme, né? Mas mano, é tão bem trabalhado, você fica meio que na ponta da cadeira ali esperando, tipo. E aí você gosta muito do personagem do Brad Pitt, Sim. assim, tipo, porra, você ama aquele cara, você simplesmente ama aquele personagem. Ele só é muito legal, né? E tá tudo ali nitidamente errado, né? Quando tá naquele lugar, tá super baixo astral a coisa, né? E principalmente porque a gente tem a visão que ele aceita do filho da puta, entendeu? Sim. Coisa assim que na cabeça dele, uns hippies estranhos, não sei o quê. Só que a gente já sabe o quão maligno é tudo aquilo Sim. que tá acontecendo. E ficou muito realista mesmo, né? A direção de arte desse filme é muito braba mesmo. Tarantino, né? Só que Tarantino. você vê, o filme teve um orçamento de um blockbuster, É né? isso, Tarantino. Pra fazer um drama assim, né? Porra. Quem que tem um orçamento de blockbuster pra fazer o drama? Tem que ter o nome, né? Enfim, isso foi efetivamente usado, porque o filme ele é bem trabalhado em todos os aspectos, assim, é muito gostoso de acompanhar. Eu realmente não consigo entender o que eu falei do pessoal cacholento, que na minha primeira assistida eu fiquei assim, ó, vidrado. E não é uma história que, assim, é isso, é uma história que te gera interesse, essa parte do Charles Manson, mas daquele interesse meio mórbido, assim. É tipo, putz, eventualmente vai chegar, né, naquilo, e você já sabe, você fica... eu pessoalmente não gosto desses negócios meio de true crime, assim, né, então já fiquei um pouco incomodado, tipo, putz, vai ser essa história, mas eu confiei e acabou se pagando. Porque ele não fica focando nisso, muito um backstory ali, né, tipo, fica muito atrás ali do que tá Eu acontecendo. senti que ele tratou de um jeito muito respeitoso, assim, né? O que a gente tem dela são momentos muito felizes, assim, ela indo ver o próprio filme, e aí o filme é realmente o filme que a Sharon Tate tinha feito, ele não tentou refazer com a Margot Robbie, não é, a Sharon Tate tá na tela, assim, e ela fica assistindo ali aquele filme feliz. Eu não sei, eu queria ver mais daquela coisa acontecendo. O pessoal queria menos filme, eu queria 3h50 de Eu filme. entendo, parece que o filme foi cortado o tempo inteiro, entendeu? Tipo, parece que tem muita coisa ali que a gente não viu e a gente poderia tá vendo. Porque todo mundo é muito interessante, né? Todo mundo, até as nipongas lá, escrota. Sim. Você quer saber mais das maldades que eles estão fazendo por aí. Na hora que elas aparecem, você já sente um peso, assim, né? Tipo, É bizarro, nada né? bom vem dali, você sabe? É um bagulho assim asqueroso mesmo, elas são asquerosas, assim, errado, é simplesmente errado, com uma cena só. Mano, isso é um ponto muito bom que você trouxe. Pesa o clima, só de filmar ela assim, pesa o clima, não sei exatamente qual a técnica, o que ele fez, qual é a estatística de nerd. Na hora, Exato, o que mano, aconteceu no momento um exato. bagulho, porque elas são lindas, elas estão lá, Sim. não sei o quê. Só que assim, é assim, mano. E voltando pro personagem do DiCaprio, eu fico, assim, me encanta quando ele faz comédia, realmente. Assim, eu não sou o maior fã dele, eu gosto dele, mas eu acho que na comédia, assim, é muito acertado. Esse personagem é muito engraçado, é muito bom de acompanhar. É ótimo, principalmente quando ele dá uma estourada fazendo aquele filme lá, né? É muito bom, ele entra na Kombi putaço, assim, tem meio que um... Entra naquela catarse dele lá dentro da Kombi, você não consegue mesmo, tem que parar de beber, você não vai beber mais. Aí ele pega o cantil e dá um gole, assim, né? E... Ele conversando com a menina lá, Aí ele se emociona com o elogio de uma criança, sabe? Tipo, ele começa a chorar, assim, Meu, você tá no fundo do poço mesmo, né? Tipo assim, pô. É muito bom. Aí ele volta da Itália como italiano. E é isso, mano, é muito engraçado toda essa construção, assim, né? E aí, encaminhando pro final do filme, vamos falar da coisa. E aí é a paz absoluta. Tudo ali que tá sendo construído, ele consegue entrelaçar perfeitamente, assim, nesse final. Reforçando daí a amizade do DiCaprio com o Brad Pitt, o DiCaprio vai demitir ele. E eles falam, eu achei que ia ter alguma intriga. Eles falam, vamos beber, fazer a última saideira, o último porre juntos. Então o Brad Pitt usa aquele cigarro de ar com ácido que ele tinha comprado de um hippie também, né? E as coisas começam a acontecer. Ele usa o cigarrinho pra dar uma saidinha lá, dar uma volta, Dá uma e volta nisso com que o ele cachorro, sai pra passear com o cachorro. E aí, enquanto tudo isso acontece, vale lembrar que o DiCaprio é vizinho da Sharon Tate, né? E do Polanski. É Polanski, né? O marido da Sharon Tate. E é por isso que a gente acompanha a vida da Sharon Tate meio de longe, porque a gente acompanha como vizinhos mesmo, né? Vê um vislumbre da vida dela lá, momentos bons, etc. E nisso os hippies estão indo
fazer o que realmente aconteceu, que é ir lá na casa da Sharon Tate, enfim. Já sabemos como foi, né? Eu achei, inclusive, que ia ser, que eles iam pra casa da Sharon Tate mesmo, mas eles erram, né? Alguma coisa assim acontece e Exato. eles Eles vão, acabam não indo porque dá algum problema e eles vão pro vão vizinho. pra primeira casa falar, É. vamos invadir a casa deles primeiro. E aí tem a melhor execução de uma vingança tarantinesca. O homem né? Todo filme do Ele Tarantino sabe, você né? fala qual Ele vai ser a sabe. vingança, né? Exato. Quando eu vou ter minha recompensa, entendeu? Tipo Desse assim, sofrimento aí. é, Que deleite, né? O Brad Pitt descendo a mão em todo mundo sem problema maluco. nenhum, completamente doido, sem meio que entender o que tá acontecendo. E essa cena, assim. É muito bom. Gente, eu não tenho nem como ficar lembrando de tudo, porque a cena é tão É. boa, que é aquele tipo de cena que você só fala assim. É aquela cena. E aí todo mundo. Aí ele É chama o aquela cena. Pitbull, né? E o Pitbull regaça Que ele todo tem mundo. o comandinho, tipo. Nossa, muito bom. O Brad Pitt, inclusive, falou que foi terrível, que ele teve que fazer uma cena que o Pitbull pulava nele também. É mesmo? Deve um medo do É, cacete, né? de verdade, né? Aquele Um cachorro, cachorro de né? verdade, um pitbull É. daquele tamanho de verdade, né? E o deleite final, que é o DiCaprio com lança-chamas com a menina na Aquele piscina. lança-chamas que ele já tinha É. comentado, que ele gravou, guardou, e ele vai lá pegar, corre e. Ele corre e pega o Dá uma lança-chamas. frenesi, pau. E pra mim não é o ponto mais alto ainda que o filme vai chegar. E agora no final definitivo que o DiCaprio vai lá e conversa com o vizinho, que era o cabeleireiro da Sharon Tate, ex-namorado, e conta o que aconteceu mais ou menos. E aí ele fala com ela pelo interfone, assim, e é muito emocionante, assim, você fica tipo, era pra tudo ter dado certo, ela chama ele pra entrar, e ele se realiza também porque ele queria ter se aproximado, porque Polanski era um diretor super em alta pelo Bebê de Rosemary. E ele fica assim, você fica tipo, nossa, tudo deu certo nesse Era Uma Vez, né? Como seria? Só um diretor grande como o Tarantino da vida conseguiria pegar essa história e transformar algo tão triste, né? Uma situação tão horrorosa assim, e conseguir confortar a gente de algum jeito, né? É meio que fazer justiça, né? Depois de tantos Sim. anos, essa história ter um mínimo de justiça ali pra Sharon Tate é uma coisa meio melancólica, porque Não é a vida real, não foi né? assim, né? Infelizmente, tipo, não foi assim. É muito triste. Nada, eu acho que nada conseguiria fazer tanta justiça quanto e ser triste ao mesmo tempo, assim, porque é uma realidade que foi tirada, assim, tipo. E óbvio, pra gente é muito. Ah, nossa, mais uma garota branca que caiu no poço, entendeu? Mas assim, acompanhando o filme, vendo essas pessoas, vendo. Falam muito da Margot Robbie, já vi falarem, né? Que, tipo, a atuação da Margot Robbie podia ser qualquer coisa ali, né? Podia ser qualquer loira ali que. Mano, eu discordo completamente. Eu também. A Margot Robbie deu vida a ela. Em poucas cenas, a gente, tipo assim. Mano, Sharon Tate é foda, tipo, que Sim. menina incrível, tipo, que doce, que Sim. inocência americana, assim, de certo jeito, né? E, O enfim. bom ator não rouba o filme pra si, gente. Ela sabe isso, fluir com o rio. Enfim, uma linda homenagem. Parabéns, Tarantino, ó. Aí sim, hein? Estamos gostando de ver. Continua assim. Ou não também. Ou não, Acabou já, nunca mais vai ter filme. Tarantino, faz filme, não dá entrevista. Dica aí, ó. Dica de ouro, hein? Se você estiver vendo, hein? Tarantino larga o Fortnite, vai fazer essa porra desse último filme aí. Falou.